Boa noite. Vou colocar aqui. Bom, a página que a gente leu, né, que o Sérgio leu, tem tudo a ver com o que eu vou falar. Daí eu pedi para ele não fechar, porque eu vou querer copiar algumas ideias daqui. Quando a gente prepara um estudo, né, geralmente a gente fica assim, pega um livro, pega outro, lê um pouco, e vai montando, né, um quebra-cabeça de textos na nossa, primeiramente nos pensamentos, depois você vai passando para o papel, para o computador, mas a gente se sente muito inspirado, sempre muito protegido, e até aqui, nesse momento, eles nos ajudam, porque no finalzinho do dia, hoje, começou a me dar um nervoso, parecia que eu não tinha encerrado o estudo, a sensação de que não estava completo. E eu comecei a pegar uma coisa, pegar outra, e fiz uma oração, e falei, não, gente, não é assim, né? Vamos ter calma. E fiquei no computador procurando figuras, enfim, fiquei um pouco tensa, o que é bom, né? A responsabilidade faz a gente ter esses sentimentos, né? Mas aí eles me complementaram aqui, né? Me deram puxão de orelha de ter estudado mais, mas não me deixaram na mão. Essa finalização é fundamental, porque eu não sei se vocês sabem, a palestra pública ela faz parte de um conjunto da nossa casa, na nossa casa, né? De um conjunto de atendimento espiritual. Cada um de nós, nesse momento, quando quem está aqui, eu estou tentando ficar um pouquinho mais alto, porque eu não estou vendo vocês. Quando a gente está aqui fazendo, apresentando o que nós estudamos, né, a intenção da espiritualidade é fazer com que cada um de vocês se sinta muito envolvido no raciocínio. Porque no momento que vocês estão com uma mente focada no assunto e acompanhando o raciocínio, a espiritualidade superior é capaz de ler além da sua mente, profundamente na sua mente, e perceber problemas que todos nós temos. E nesse tratamento que eles fazem, essa atenção é fundamental. Então, quando a gente não consegue prender a atenção, né, a gente falha no nosso papel de expositor. Então, a gente está sempre muito preocupado em trazer o assunto de uma forma que consiga prender e não criar passes no coração de ninguém, a fim de que esses trabalhadores do alto possam ler profundamente cada um de nós. Mas vamos ao tema. Amar a Deus sobre todas as coisas. É um mandamento de Jesus, né? Ele resumiu, quando foi arguído sobre a lei e os profetas, que ele iria modificar, o que ele ia trazer de novo, que ele falou que não ia modificar nada, e que ele poderia assim, resumir tudo o que havia sido ensinado até então pelos profetas e pelas leis mosaicas, né? As leis que estavam sendo reveladas através desses profetas, desde Moisés até Jesus, ele resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como se esse mandamento único, né, dividido logicamente em 3 partes, resumisse tudo, toda a lei divina. Só que a gente, quando vem estudando esse mandamento, a gente sempre ouve, e isso nunca bateu bem dentro de mim, a gente sempre ouve que mais a gente deve começar pelo amor ao próximo, porque a gente ainda não concebe muito bem que seja Deus, né? Como se Deus tivesse, assim, nós tivéssemos muito mais dificuldades para amar a Deus e tivéssemos mais facilidade para amar o próximo. E que nós iríamos, ao longo do processo reencarnatórios, aprender a amar o próximo e aí sim amar a Deus. Isso sempre me incomoda um pouco, porque isso não combina com o que Jesus falou.
Jesus disse, amar a Deus de todas as coisas. Sobre todas as coisas. Até sobre amar o próximo. Primeiro, amar a Deus. Ah, mas como é que eu vou amar a Deus se eu não conheço? Se eu estou tão distante, se eu sou tão imperfeito, se eu sou tão coitadinho. E aí a gente entra num tema que eu não quero abordar aqui, que é o tema que vem regendo as conversas religiosas ao longo dos séculos, que é nos colocar sempre como devedores, como coitadinhos, como seres muito inferiores, a ponto de não conseguirmos amar a Deus, nosso Criador. Então, vamos começar. A primeira pergunta, que a gente já conhece, quem estuda um pouco a doutrina conhece essa pergunta, porque foi a pergunta número 1 do livro de Espíritos, que é Deus. O que é Deus? O que é Deus? E os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, aí a gente já começa a ver a questão da causa primária. É a primária como a mais elementar das inteligências. Então, a inteligência que rege todo o universo, que rege toda a vida. Não só a vida inteligente, mas também a vida material, porque a gente sabe, quando estuda um pouco o Espiritismo, que Deus criou 2 elementos no universo, o espírito e a matéria. Certo? A matéria, ela se desenvolve através da atuação do espírito. Então, existe o princípio inteligente e o princípio material. E Deus, fora disso, Deus não é matéria. E Deus não é um espírito. Então, ele é a inteligência que está regendo a orquestra da vida. Nós não conhecemos o suficiente para falar mais do que isso. Ok? Mas não precisa ir tão além disso. Porque os próprios cientistas sabem que tem um elemento inteligente por trás de todas as leis naturais. Eles simplesmente buscam revelar as leis que existem no universo. Os cientistas não inventam nada. Eles descobrem, desvendam aquilo que já existe. E nossa visão é limitada no sentido de que a gente só consegue entender até onde o nosso olhar alcança, até onde o nosso entendimento vai. Além disso, nós nem sabemos o que existe além disso. Então, como os espíritos falam, também não é para a gente ficar especulando o que existe além disso, até porque a gente já precisa focar no principal, que é o nosso desenvolvimento dentro da vida, dentro desse universo que fomos colocados por Deus. Né? Então, ele é a causa primária de todas as coisas. Aí eu trouxe uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 22, que é a parábola do festim das bodas, que também fala de Deus. Né? Jesus, tomando a palavra, tomou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino de Deus, dos céus, é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Tem mais coisa aí que eu tirei um pouquinho, porque eu só estamos interessados aqui naquilo que fala sobre esse rei, ok? E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. E disse: amigo, como é que entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu.
Disse então o rei aos servos: amarrai-o, os pés e as mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não tem a ver com o pai aqui, do pai da página? Né? Muitos se colocam na posição de servos, não na condição de filhos. Né? Aí está a figura que ilustra essa nossa parábola. Eu trouxe a minha garrafinha, mas na pressa eu esqueci de encher. E esse rei, que quando a gente vai no Evangelho do Espiritismo, o Kardec comenta que esse rei pode ser comparado a Deus. E que esses servos que ele envia para anunciar a núpcia podem ser comparados aos profetas. E o último servo a ser enviado pode ser comparado a Jesus. Eles anunciaram a todo o povo que iria acontecer uma núpcia. O que é uma núpcia? O que é uma boda, um casamento? É um momento de celebrar a união, o amor. Né? É um momento especial na vida de duas pessoas, porque ali se celebra o amor. Então, ele está comparando essa vida que nós vamos conquistar, né? Esse ápice da nossa evolução aqui nesse planeta, o máximo que a gente vai conseguir evoluir, ele está comparando com esse momento tão especial que é um festejo do amor. Só que esse Deus aí não parece muito com o Deus Pai que Jesus nos apresenta. Ele está mais parecendo aquele Deus dos povos, dos povos pagãos, aquele Deus dos próprios hebreus, que era um Deus severo, que era um Deus, né, castigando, dizendo o que é certo e o que é errado, apontando. Né? Por quê? Porque antes de Jesus nos dizer Deus é o Pai, nós não tínhamos maturidade para entender um Deus Pai. A gente tinha contato com algumas coisas misteriosas, né? E os deuses eram muitos. Então, o próprio Yahvé, que é o Deus, hoje dito como Deus único do povo hebreu, Yahvé era o Deus da tribo de Abraão. Cada tribo, cada família tinha seu Deus próprio, que era o seu espírito protetor, nós entendemos hoje. Isso em todos os povos, nos gregos, nos romanos, nos hebreus. E havia Deus protetor da tribo de Abraão. A tribo de Abraão era composta pelos familiares de Abraão, né? Que iam se casando e agregando os novos familiares, chegando e aumentando sua tribo, porque naquela época, até bem pouco tempo atrás, os casamentos serviam para isso, né? Para aumentar o seu poder, a sua tribo, o seu reinado ali. E sempre tinha alguém que dominava esse povo. E esse alguém, ele tinha mediunidade, porque ele tinha nas suas mãos um poder que ele dizia ser divino. Ele se dizia representante de Deus para aquele povo, porque era alguém que conseguia ver um espírito, conversar com o espírito, e tinha uma mediunidade, o que antes não era chamado de mediunidade. Então, eram os profetas. Quando a gente fala em profetas do Antigo Testamento, nada tem a ver com o que a gente pensa de profeta hoje, que é aquela pessoa que prevê o futuro, né? As profecias, né? Eles também previam muitas coisas, como muitos médicos conseguem prever acontecimentos. Mas eles eram
mais do que simplesmente pessoas que faziam previsões. Eles eram médiums e eles podiam causar um espanto pelo poder que eles tinham, e o povo ficava impressionado com os prodígios que eles realizavam, e aquilo fazia com que ele fosse o líder daquilo. Certo? E esses espíritos que se comunicavam com esses profetas se denominavam Deus. Né? Então, ao longo do Antigo Testamento, você vai ver a presença de Yahvé para vários dos médiuns que foi moldando essa ideia do Deus único. Ok? Nos outros povos pagãos também tinham. As famílias tinham seus deuses na própria Roma. Cada família tinha seu deus particular, além dos deuses coletivos. Né? Assim também era na Grécia. E assim a gente vai, não vamos aprofundar muito nessa questão, mas a gente vai chegar a Jesus, que não é profeta. Jesus não foi um profeta. Até hoje, o povo judeu não aceita Jesus como um dos seus profetas. Porque Jesus não foi um profeta naquele modelo. Jesus não dominou o povo. Jesus não queria o poder para si. Ao contrário do que Judas pensou, ele não queria exercer um poder material. Né? Ele queria trazer uma nova forma de expressão de poder, que era o poder espiritual, o poder moral, acima de todas as coisas. Então, a autoridade de Jesus nada tem a ver com a autoridade instituída pelos homens, mas sim a autoridade moral que ele exercia sobre todas as pessoas. E é essa autoridade que nós, um dia, vamos chegar a respeitar. Quando a gente está no plano espiritual, há os cargos, porque lá existe, a gente lê nos romances que vieram através de Emmanuel, de André Luiz e de outros autores, que mostram uma hierarquia no mundo espiritual, nas colônias espirituais, e essas hierarquias, elas são trazidas de uma forma com respeito, uma autoridade moral. Os mais evoluídos, né, exercem ali o comando, mas não é o poder, como a gente entende aqui. Entende? Então, Deus, como Jesus nos apresenta, é o Deus Pai. E essa núpcia, esse casamento, esse momento, ele vai ser reservado para todos, porque Jesus diz que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderá. Então, como é que pode lá o cara estar mandando sair? Né? E Jesus diz que ninguém vai ficar de fora das núpcias. E aí, para eu amar esse Deus aqui, eu preciso compreender as minúcias, os detalhes desse ensinamento. Né? Então, nós sabemos que Deus é a causa primária. Isso a gente já sabe. E que ele tem atributos. Está lá no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, os atributos de Deus. Ele é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente e é soberanamente justo e bom. Então, nós estamos falando de um Deus bom, de um Deus justo, onipotente e onipresente, né? Que ele sabe de todas as coisas, muito até antes delas acontecerem. Por quê? Porque a visão de Deus é a visão de fora do mundo. Quando você sobe uma montanha e você olha para baixo, você tem a visão de um caminho, não tem? Do que vem antes, do que vem durante, do que vem depois. É essa visão de quem está de
fora daquela estrada. Então, esse ser, essa inteligência, essa causa primária, ela enxerga o caminho inteiro. Nós estamos presos no tempo e espaço do caminho. Ele está fora do tempo e espaço. Não vamos entrar aqui nessas explicações da física, porque aí a gente se perde de verdade. E eu não entendo nada disso. Mas a gente não pode deixar de pensar sobre isso, entende? Senão a gente não entende Deus. E se eu não entendo Deus, como eu vou amar a Deus? É um amor dogmático que eu aprendi a ter na minha religião. Mas o Espiritismo não tem dogma. Tem. Se eu quiser que tenha, vai ter. Porque se Jesus manda eu amar a Deus e eu não entendo isso, eu não conheço Deus, eu não entendo Deus, mas eu quero amar a Deus porque Jesus mandou, olha um dogma aí. E a gente tem que acabar com esses dogmas, pelo amor de Deus. São 21 séculos depois de Jesus e a gente ainda preso a ter que obedecer com medo. Entende? Não vou falar disso, não, porque é muito difícil para mim amar Deus. Vou focar em amar o próximo. Tá? Aí eu vou amar. Aí, como é que eu vou amar o meu inimigo mesmo? Como que eu vou amar meu inimigo? Outro dogma? Porque Jesus mandou, eu vou amar. Pronto. Engole o choro e ama o cara que maltratou, estuprou, matou alguém na sua família. Engole o choro e ama, porque Jesus mandou. Entende? E nós não queremos isso. O Espiritismo não quer isso. Deus não quer isso. Ele quer que a gente ame de verdade. Ame de verdade. Sem ser porque foi alguém que mandou. E isso é o mais importante, porque o Espiritismo nos dá essa liberdade de pensar, de arguir, de discordar. Com humildade, lógico, porque eu preciso reconhecer que eu sou muito limitada para sair discordando de tudo e achando que eu tenho razão. Mas se eu não concordo, porque eu não sei ainda, eu não entendi ainda. Então, eu preciso esmiuçar para entender, para que eu possa cumprir com esse mandamento, que é o primeiro. É o primeiro, amar acima de todas as coisas. Né? E aqui já começa a abrir um caminho, porque ele é onipotente, ele é onipresente, e ele é justo, a justiça já começa a me dar sentido, né? Mas eu preciso ir além. Como aí, aqui eu acho que é um raciocínio que eu fiz. Como é que eu posso amar o próximo do que amar a Deus, se isso que desejamos, que aquele que nos prejudicou seja expulso? A gente quer, no fundo, a gente quer isso. A gente quer chegar lá no céu, na núpcia, no reino, no sei lá onde, nosso lar, e não quer encontrar aquela pessoa que nos prejudicou. Não. Ele tem que estar ardendo lá no umbral. Que é isso? No fundo, é isso que a gente quer. Então, eu ainda não sei amar meu próximo. Né? Se as núpcias simbolizam o alcance da plenitude espiritual, a conquista do reino de Deus, cabe ali sentimentos de repulsa? Cabe ali eu chegar no nosso lar, encontrar aquela pessoa que me prejudicou e falar, por que ele está aqui? Cabe? Um pingo de dúvida atrás da minha orelha, eu vou ficar quieta, não vou falar nada, para não pegar mal, para nós, né? Para os meus protetores estão ali, mas vou ficar quieta. Mas, no fundo, eu estou chateada. Lembra do filho pródigo? Eu fiz tudo que tinha para fazer. Ele saiu no mundo, gastou o dinheiro todo, aprontou, fez um monte de besteira. Chega aqui agora pedindo perdão, ele só abre a porta. E eu, que fiz tudo certinho? Não é assim que a gente pensa? Será que não vai ser assim que a gente vai pensar quando encontrar um inimigo lá, na núpcia, lá na plenitude? Né? Então,
Amar ao próximo como a si mesmo não é tão fácil assim, não. Não é. Ainda bem que o Espiritismo vem em nosso socorro, porque chegamos a um ponto de compreensão que não podemos aceitar mais o amor ao próximo como um dogma. Tem que amar e acabou. Engole o choro. Ele só será realmente vivenciado se houver um mínimo de compreensão. Sem compreensão, a gente não vai nem começar a cogitar desse amor. Existem perguntas que não fazemos porque somos muito dogmáticos ainda e temos medo de expor nossas dúvidas sobre Deus. Queremos apenas cumprir o mandamento, sem pensar, sem compreender, porque ainda temos muito medo de Deus. Deus, nós falamos lá, que ele é onipotente, onipresente, ele está em cima da montanha e está vendo o cara me prejudicando ali. Por que ele não impediu? Eu fui assaltada ali. Por que Deus não impediu o assaltante? Por que Deus não impede os abusos, as guerras? Isso não passa na cabeça de ninguém. A gente aceita Deus acima de todas as coisas e engole isso aí como sem argumentar? Né? Será que ele é tão justo assim? Ninguém aqui pensa isso, né? Porque todo mundo é muito bom. A gente consegue amar a Deus em todas as coisas. A gente não duvida da justiça dele de jeito nenhum. Nós somos espíritas, né? Então precisamos ter cuidado de não termos essa dúvida, porque é essa dúvida que vai nos levar a compreender. E o amor só vai nascer a partir da compreensão, né? Como explicar a justiça e o amor de Deus sem a reencarnação? Dá para explicar? E é aí que o Espiritismo vem a nosso socorro. Porque o que a gente vê nesse mundo material, nesse mundo que a gente está aqui, é que os maus prosperam, os bons sofrem. Tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista moral. Então, a gente precisa compreender a reencarnação para a gente poder começar a conversa sobre Deus. Estar acima do momento presente, enxergar o que já aconteceu antes, prever o que vai acontecer depois, é um atributo de Deus. E ele sabe o porquê de tudo acontecer e nós não. Porque nós não somos onipotentes nem oniscientes. Então, cabe a nós a dúvida sim. E Deus não se aborrece com ela, não. Pelo contrário, Deus quer que a gente saia dessa posição de rebanho, de pessoa que só diz sim para tudo, sem pensar, sem ter dúvidas, porque não é? A gente precisa ir no fundo das questões. E isso não é errado, não é pecado, como sempre nos disseram. Né? Quando eu estudava no colégio de freira e tinha uma pergunta ou outra para fazer, e se respondia, não se discute os desígnios de Deus. No Espiritismo se discute, sim. Não quero aqui falar mal da religião, porque foi uma religião que me acolheu, que me ajudou a construir a fé que eu tenho hoje, mas se discute sim aqui, né? E é por isso que eu estou aqui, por exemplo, porque eu sou uma pessoa que tem muitas discussões na minha mente, e desde criança, né? E a reencarnação, embora para muitos de nós que estudamos a doutrina, ainda é algo muito difícil de compreender, não leva mal, é difícil pra caramba eu me ver como outra pessoa.
eu realmente compreender que eu tive outra vida é difícil para mim. É difícil. Não deve ser para vocês, mas é difícil. Então, eu não posso aceitar a reencarnação também como um dogma, uma verdade absoluta. O próprio Kardec diz que ele argumentou muito a respeito da reencarnação. Imagina, ele tem de uma formação muito forte, católica de sua mãe, protestante de sua formação acadêmica, que ele estudou a vida dele numa escola protestante, né? Então, ele vem argumentando como é que é isso. Mas ele fala uma coisa que é muito interessante. Tive que ceder à lógica. A lógica. Porque sem essa lógica, a gente não explica Deus. A gente vai ter um Deus dogmático, tudo bem. Acredito, apesar de qualquer coisa que eu ache, eu acredito. Mas explicar a ponto de eu amar acima de todas as coisas, realmente não dá se eu não começar a buscar o que é essa história de reencarnação. Tá? Senão eu vou começar a acreditar em verdades absolutas. Ok? Então, os motivos pelos quais as coisas nos acontecem são mistérios para nós, mas não são para Deus. E quando eu confio nessa entidade, eu aceito, porque não está no meu alcance mudar o que está acontecendo. É uma realidade que eu não posso mudar. Mas existem realidades que eu posso mudar. Então, meu papel é mudar aquilo que eu tenho condição de mudar, mas nem tudo eu posso mudar. Uma fatalidade, uma doença crônica, uma de nascença, né? Porque às vezes a gente adquire doenças pelo mau uso do nosso corpo. Mas uma doença que advém sem eu ter contribuído, né? Ou a perda de alguém que eu amo muito, da minha casa, da minha família, coisas que eu não tenho controle. A enchente do Rio Grande do Sul, eu não tenho controle. Né? A guerra, né, que está acontecendo, as guerras, que são muitas, eu não tenho controle. Então, são coisas que eu preciso aceitar diante da minha impossibilidade de fazer alguma coisa. Embora os psicólogos falem que é o importante demais para a gente viver bem no mundo que a gente vive, a gente fazer o mínimo da nossa parte em relação àquilo que nos torna, nos faz indignar. Então, se tem uma guerra, eu vou orar pela paz. A minha parte é o que eu posso fazer. Se tem uma enchente, uma fatalidade, eu posso mandar um cobertor, eu posso mandar um alimento, é uma coisa que vai acalmar o meu coração, porque é uma coisa que eu posso fazer. Né? E qualquer coisa que eu possa fazer, se é uma doença grave, eu cumprir com todas as orientações médicas, fazer aquilo que me recomendam, é aquilo que eu posso fazer. E isso vai me dar uma certa resignação, porque eu estou atuando, né? Não sei se eu estou entrando na área da psicologia, mas eu estou atuando de forma ativa num problema que, para mim, me parece sem controle. Mas eu, fazendo o mínimo que eu possa fazer, eu vou me sentir um pouco nesse controle. Né? Então, é isso. A gente vai vendo que a reencarnação vai explicando essas diferenças, essas fatalidades, esses sofrimentos que a gente não explica. Né? A pessoa, eu vou dar um exemplo que não é meu, mas eu vi numa postagem, a pessoa tem câncer, né, porque mal-humorada ou porque é deprimida. Né? Então, a mocinha que postou, tem 20 e poucos anos, com câncer, falou assim, então uma criança de 2 anos com câncer, ela está culpada porque ela foi deprimida, que ela é deprimida, porque ela é mal-humorada. Então, não é bem assim, né? Como as pessoas querem trazer explicações simples para questões tão complexas, que a gente não tem como explicar, a não ser que seja um câncer de pulmão, de garganta, que foi provocada por um fumo, por uma bebida alcoólica em excesso, enfim. Existem coisas que a gente pode até dizer, isso é a causa, aquilo é a causa. Mas, mesmo assim, por que um tem e o outro não? Né? Então, a gente vai ter que aceitar as coisas
porque nós não somos ninguém para entender os desígnios de Deus, né? E aí a gente começa a explicação, a gente começa a compreensão de que Deus deve ter conhecimentos que eu não tenho, então eu preciso fazer o meu melhor dentro dessa situação que Ele, como ser onipotente, onipresente, justo e bom, me colocou, me escolheu a dedo, assim, ó, você vai passar por isso, não aquele, é você. Então eu preciso ter essa compreensão de Deus para poder, no mínimo, ter uma relação com Ele. Tá? Aí a gente vai trazer o livro dos Espíritos para a nossa conversa, né? Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas, para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Ele está falando que a gente é expulso por Deus, colocado de volta no plano superior, que é aqui, que lá é o plano primeiro, aqui é o segundo plano. Colocado aqui, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então é por aí que ele nos retira desse paraíso que eu tanto almejo, que eu me coloco como pessoa preparada, chego lá, cadê meu lugarzinho no céu? Aí ele fala, mas cadê a roupinha? Você não preparou a roupa para esse banquete aqui. Você está mal vestido para esse banquete. Que roupa é essa, se não é um preparo moral? E aí volta lá, volta para um lugar onde você vai se depurar através do sofrimento, das dificuldades, das provas, das expiações, até que você construa essa veste que vai te permitir alçar voos para planos superiores. Então, a gente quer fugir da vida e chegar lá, sentar na mesinha, no nosso lugar. O nosso lugar está lá, mas ainda não podemos sentar nele, porque a gente ainda não se preparou. Então, ninguém está sendo expulso, né? Mas convidado a voltar e providenciar essa túnica através da reencarnação, do retorno à vida corporal. Estamos começando a compreender Deus? Mais ou menos. Podemos dizer que o nosso destino está traçado e que só depende de nós chegarmos a esse destino. A mesa não está posta, o nosso lugar não está lá. Jesus já não veio dizer como, não anunciou, né? E que nossos inimigos também vão sentar nessa mesa. Todos vão sentar nessa mesa. E a gente não vai poder, né, se chatear com isso, porque nós estaremos com ele no caminho. Ele vai reencarnar como nosso filhinho, como nosso esposo, como nossa esposa, e a gente vai aprender a amá-lo através dessas experiências. Não tem outra explicação para o amor ao inimigo senão a reencarnação. A não ser que seja aquele inimigozinho que a gente pega ali no trabalho, aquele que a gente pega ranço. Mas esses inimigos não estão na nossa conversa. Todo mundo riu, ninguém tem ranço aqui, né? A gente está falando de inimigo mesmo, daquele que matou, que prejudicou, que nos tirou botou no chão, tá? Desse inimigo, a gente quer retribuir com a mesma moeda, né? Agora a gente não quer mais, que a gente vai nascer com ele de braço dado, né? Então eu posso compreender o ensinamento de Jesus.
quando apresenta esse Deus que prepara uma núpcia para nós, que prepara uma nossa... está torcendo pela nossa chegada, né? E o meu próximo, a partir da compreensão de Deus, sempre. Eu vou compreender meu próximo, aquele que me prejudicou, porque eu amo a Deus, eu sei que Deus está preparando aquele próximo para uma vida melhor, para ele aprender a ser melhor. E às vezes conta até comigo para isso. Se ele me colocou no caminho dele, eu posso ser um instrumento de Deus para aquela pessoa ficar, se tornar um pouco melhor. Entende? Então, eu posso transformar essa pessoa em alguém pior, porque se ele me prejudica e eu vou lá e me vingo e faço coisa pior com ele, ele vai ficar mais revoltado a mim. Agora, se eu dou outra face e perdoo e não retribuo o mal com o mal, eu posso fazer ele pensar, uau, tem gente que diferente por aí. E assim essa pessoa pode vir a ter um momento de reflexão, de modificação íntima, a partir de atitudes que a gente tenha para com ela. Não podendo compreender os atributos de um ente espiritual que detém todo o poder e todas as perfeições num grau absoluto, a filosofia, quando fala de Deus, eles dizem Deus é. Deus é. E ponto. Aí vai estudar a filosofia para entender isso. O que é Deus? Deus é. Sabe por quê? Porque Deus é a virtude. Deus não tem virtude. Deus é a virtude. Então, Deus tem a virtude em grau absoluto. Nós vamos bebendo nessa fonte e adquirindo essa virtude. Nós somos perfectíveis. Deus é perfeito. Nós nos tornamos perfeitos a partir do momento que adquirimos essa virtude. Nunca seremos Deus. Nunca alcançaremos o absoluto da virtude. Chegaremos bem próximos pelo que a gente estuda. Né? O homem passou a humanizar Deus, transformando-o segundo os seus conceitos, a sua imagem e a sua semelhança. A gente não ouve falar assim, Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quem inventou isso, inventou uma bobagem. Uma bobagem. Porque, na verdade, queria dizer, Deus é a minha semelhança, a minha imagem. Quando a gente transforma Deus nesse ser antropomórfico, nesse ser que chateia, nesse ser que tem defeitos. Então, nós é que queríamos que Deus fosse parecido com a gente. Então, a gente transformou. Não, Deus não é a nossa semelhança, não é a nossa imagem. Nós estamos muito longe de saber qual a imagem e o que é Deus. Né? Muito longe ainda. E aí o homem começa a emprestar ao Criador as suas imperfeições e cria-se Deus sem antropomórfico. O homem transforma Deus numa divindade humanizada, como todos os outros povos pagãos fizeram com seus deuses. Né? Esse texto está no livrinho Gestação da Terra, dos espíritos Arthur, o médium é Robson Pinheiro. Então, ao invés de nos colocar como imagem e semelhança de Deus, colocamos Deus como nossa imagem e semelhança. Toda vez, ainda no livrinho dos Arthur, toda vez que na visão limitada e estreita do homem terrestre, o ser escolhe um caminho equivocado, produzindo o mal, a lei geral da harmonia entre a ação, e surge a dor como elemento reparador e educador, orientando o ser para a reparação. Você se perde do caminho, começa a aparecer pedra para você tropeçar e descobrir que está no caminho errado. E você voltar para o caminho certo, porque não tinha pedra. Agora, sendo a causa primária,
conhece todas as nossas escolhas, os acertos e desacertos de seus filhos, antes mesmo deles serem criados. Estatui as leis morais. Antes da gente existir, Deus já tinha instituído as leis morais. As leis morais é que vão colocar as pedrinhas no nosso caminho, não é Deus. A lei de causa e efeito, por exemplo. Eu fiz o mal, pum, aparece a pedrinha ali. Na hora, ninguém bota. A lei de Deus já foi criada antes mesmo de existir. E a partir dessas leis, nós vamos nos enquadrando no caminho certo. Ele não precisa fazer mais nada além de ter criado suas leis, né? Para que, através dessas leis, pudéssemos regular as nossas relações, as nossas decisões, de forma que ninguém se perca na caminhada. As leis morais, juntamente com as leis físicas, servem como prova para todas as criaturas que existe um planejamento oculto, uma causa primária, um direcionamento de cada ser, de cada situação, para um fim determinado. E de que é impossível que alguém ou algum ser, em qualquer parte do universo, haja ou escolha um caminho contrário à lei de Deus. Então, essas leis é que nos conduzem na evolução. Então, essa perfeição, essa inteligência que está por trás de todas as coisas, né, ela nos conduz através de suas leis, tanto as leis físicas quanto as leis morais. Ok? Então, não precisa muito mais do que isso para a gente evoluir. A gente está encaixado num esquema que não tem volta. A gente está ali sendo levado a ter que obedecer essas leis, porque a gente tem a dor como consequência. Na primeira vez a gente não faz nada, na segunda repete, mas na terceira o erro a gente repetir como diz o outro, terceira vez, né? É burrice a continuar errando. Eu já percebi que aquilo me causa uma consequência ruim, então eu vou deixar de fazer aquilo. Eu senti na pele, eu senti em mim. Ninguém precisou me dizer. Eu percebi que aquele erro me levou a uma condição de dor, de sofrimento, de desequilíbrio. Ah, mas isso não acontece numa vida só, não. Porque, às vezes, a gente está tão iludido, tão mergulhado na ilusão, que a gente acha que está tudo bem, que a gente está acima de todas e qualquer consequência. Isso explica tantos atos que a gente vê por aí, que a gente pensa, essa pessoa não pensou antes de fazer. Não, às vezes a gente está tão embriagado pela ilusão do poder, a pessoa se sente poderoso, né? E aí, essa criatura não está enxergando. Vai ser na outra, quando ela chegar no plano espiritual, que ela falar, ops, volta lá. Ali que a ficha vai cair. Entende? Qualquer que seja a sua escolha, na finalidade do processo que se situa, o homem sempre estará participando ativamente do aperfeiçoamento da vida. Porque Deus aproveita até os erros para nos educar. Eu escutei uma coisinha assim, acabou o tempo, porque aqui eu estou me guiando pelo relógio, não sei qual é o relógio que está certo. Falta 2? Tá. Então, esse textinho também está no livro dos Arthur. E aí eu trouxe o livro dos Espíritos para comparar. Qual o fim? Qual o objetivo da reencarnação? Expiação, pagar os erros, pagar os problemas que a gente cometeu. Melhoramento progressivo da humanidade. Não é só expiação? Não. Cada um de nós que melhora como ser humano, a humanidade dá um passo adiante.
Então, a contribuição individual, ela reverbera no coletivo. A contribuição, não, a evolução individual reverbera na evolução do coletivo. Então, sem isso, onde estaria a justiça? Porque a gente precisa espiar, mas a gente precisa reparar, a gente precisa reconstruir, a gente precisa tomar atitude contrária àquele erro. E não é só espiar. A gente tem que reparar. E reparando, a gente, além de primeiro sofreu aquela dor, mas depois acorda para a realidade e fala o que eu posso fazer para, né, diminuir a possibilidade disso acontecer de novo com outras pessoas. Né? E aí a gente entra num processo progressivo de melhoramento nosso e da humanidade. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, esse aperfeiçoamento vai acontecendo de forma que a gente chegue num grau de possibilidade evolutiva do planeta Terra. Aí começa tudo de novo no outro planeta. Mas aí já é num grau acima desse que a gente está experimentando aqui. Não é? Num grau superior, que também tem seus desafios, também tem suas provas, mas que já não tem mais necessidade do mal, porque já não há mais a prática do mal. E a lei de Deus, ela é válida para todos os globos, para todas as civilizações do universo. Por quê? Porque quando eu não faço mais o mal e passo a fazer o bem, o que volta para mim é o bem. Então, nos mundos superiores, onde todo mundo faz o bem, todo mundo recebe só o bem, ninguém faz mal. Então, não tem necessidade de haver doenças, tem necessidade de haver tropeços, desafios difíceis. Existe, sim, dificuldades, novas conquistas, novas descobertas, porque as leis físicas e morais são infinitas, como infinito é o universo. Nenhuma ovelha se perderá. Nossa mesa está lá, nosso lugar na mesa está lá, nos aguardando. A questão é, estamos dispostos a vestir esse traje nupcial, parar de errar, parar de tomar atitudes destrambelhadas, parar de ser precipitado, parar de julgar o outro, para focar em nós próprios, focar no amor ao próximo? Porque, olha aí, essa é a foto do meu nome? Do Hubble? Não. Como é? James Webb. Eu falei Hubble. Vocês verem o meu grau de ignorância. Cada pontinho luminoso desse é uma galáxia. Não é isso? A gente tinha uma pequena ideia. Com esse telescópio aí, a gente abriu assim, de uma forma infinita, as nossas ideias. E essa é a nossa, né? É uma dessas, que já é imensa. A nosso planetinha está por aqui, né? Que eu já vi. Na raia mais interior. Aqui, ó, por aqui. Nosso planetinha não, nosso sistema. Está por aqui. Aqui também tem uma imagem, da microesfera, né? Micro. Isso aqui é bactéria e fungo. Isso também é bactéria. A gente não faz ideia da infinita sabedoria de Deus. Porque a gente está pensando só nesse planetinha Terra. Nós somos astronautas do além. Hein? Tem um livro que eu amo, que se chama Astronautas do Além. Somos nós, viajantes desse universo, que fomos criados simples e ignorantes. Estamos nessa casa material para aprimorar as nossas vestes, nosso espírito,
nossa página espiritual, para sermos aceitos nesse banquete, que é o amor. Né? A núpcia representa o quê? O amor. Então, Deus é amor. Então, vamos amar o amor acima de todas as coisas e, a partir de compreender essa sabedoria toda, poder olhar para o nosso próximo, ter um pouquinho de boa vontade com ele e amar ele de verdade, não porque alguém mandou, não é? E amar a si mesmo, que é também parte desse mandamento. Não me desqualificar. Eu não sou qualquer coisa. Eu sou única nesse universo. Você, cada um, criaturas de Deus. Deus habita em nós. Somos muito importantes. Não somos pequenininhos, não. Nós estamos a caminho dessa eternidade. Nós somos filhos do dono. Não é? Nós somos filhos, não servos. Como disse a página. Que a gente possa se apoderar dessa filiação e sentir realmente parte disso. Tá bom? Obrigada, gente.